Pastor Vanderlei me pediu para falar um pouco sobre a influência da igreja na sociedade. Mas eu queria mostrar para vocês esse tema, esse assunto que está fervilhando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou tão impressionado sobre o que está acontecendo, tão impressionado. Eu estou tão, assim, tomado, porque eu praticamente tenho reunião todo dia sobre isso aí, Vanderlei. É gente dos Estados Unidos, é gente da Colômbia, é gente da Bolívia, é gente do Peru, é gente aqui do centro do país. Todo dia, porque a coisa está tão borbulhando, está tão quente esse assunto. Esse é um assunto tão quente hoje. Se existe um assunto, é esse aí. É a influência da igreja nas esferas da sociedade. Esse é a coisa mais, vamos dizer assim, a coisa que tomou conta da sociedade hoje. Na sociedade, dentro da igreja. Logicamente, das pessoas que estão abertas, de gente que é visionário e assim por diante. Por quê? Porque começaram a entender de que a igreja tem uma responsabilidade, não apenas de discipular pessoas, mas de discipular as nações. Eu queria falar sobre isso, começando, então, a grande comissão, que fala ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, que é talvez um dos textos, se não o texto mais conhecido, que é a grande comissão que nós temos como igreja. Esse erro de tradução aqui foi algo muito sério, porque esse texto tem um erro de tradução muito grande. Porque essa palavra aqui, não existe a palavra no original fazei, nem a palavra discípulo, nem a palavra de. Não tem nenhuma dessas três palavras no original. Mas por que essas palavras estão aí escritas? Porque, na verdade, a palavra que está ali escrita é discipulai. E como é essa palavra originalmente discipulai, esse verbo discipular, quando a tradução foi feita, não existia. Então, como esse verbo não existia, discipular, os tradutores traduziram fazei discípulos. Vocês estão entendendo? Para explicar a palavra discipular. Então, façam discípulos. Mas seria, quando estava escrito, façam discípulo todas as nações, isso ficou estranho por causa dessa tradução. Então, eles acrescentaram a palavra de todas as nações. Mas o que está escrito, de fato, aí, é indo discipulai todas as nações. Não é de todas as nações façam discípulo. A grande comissão, ela fala que nós temos que discipular as nações. Vocês estão entendendo? Não está falando que nós temos que fazer discípulo de todas as nações. A tradução certa é discipulem as nações. Uau! Muda tudo, não muda? Porque daí nós não vamos nos preocupar em discipular pessoas, para que discipulem pessoas, para que discipulem pessoas, para que discipulem pessoas, para que discipulem pessoas. Não, nós vamos discipular pessoas, para que elas discipulem pessoas, para que essas pessoas discipulem nações. Estão me entendendo? Nações precisam ser discipuladas. Esse é o conceito
de Jesus, nós temos um grande problema, porque nós não temos a visão de nações, nós perdemos a visão de nações, e nós começamos a ter apenas a visão de pessoas, e por isso nós não nos preocupamos com a sociedade, nós saímos fora da sociedade, e fizemos um feudo, e fizemos um grupo social fora, ou seja, uma subcultura dentro da grande cultura que nós vivemos. Nós somos como que, vamos dizer assim, uma cultura própria que nós criamos dentro das quatro paredes e não misturamos. E, inclusive, por muito tempo, qualquer mistura que nós tínhamos com a sociedade era, inclusive, pecaminosa. E eu cresci na minha vida de fé dizendo e escutando que, por exemplo, política era do diabo. Isso não é uma coisa... Isso eu cresci, isso em todo lugar que eu ia. Tanto que meu pai foi prefeito. E eu acho que eu não fui nem um comício dele. Fui uma vez só na prefeitura, enquanto ele estava sendo o prefeito da cidade. Por causa que eu disse, esse negócio é muito sujo, tem muita coisa errada, então tem que ficar longe disso. O que nós aprendemos dentro da igreja, que a igreja é um feudo, que nós precisamos aumentar esse feudo. Eu gosto muito desse conceito que o J.B. Carvalho falou numa das últimas pregações dele. Ele disse o seguinte: não importa quantas as pessoas tenham dentro de um ônibus ou dentro de um avião, o número de pessoas não vai definir para onde ela vai. Ele usou até um exemplo de 11 de setembro, e ele disse o seguinte: tinha um monte de passageiro, todo mundo quietinho dentro dos aviões, mas tinha um cara que estava pilotando e que jogou os aviões lá nas Torres Gêmeas. Então não importa quantas pessoas tem dentro da igreja, se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos, o mundo vai continuar indo realmente de mal a pior. Por quê? Porque nós entregamos, né? E pegamos esse conceito de dualismo e entregamos à sociedade tudo aquilo que está fora da igreja, entregamos nas mãos do diabo para ele conduzir isso. E ele agradece, muito obrigado. E ele tem feito, aos olhos dele, um bom trabalho, porque ele tem destruído as pessoas, destruído as nações. Mesmo que a gente olhe a história do comunismo, o que o comunismo fez para as nações. Olha uma vez um país como Cuba, olha um país como Venezuela, olha um país como Coreia do Norte, olha um país, olhando tudo isso, e ainda 45% dos votos de Porto Alegre votam em alguém que é do Partido Comunista. Quando se olha os comunistas, vê que cada um queria matar mais gente. E ainda assim, eles acreditam, ou seja, o diabo, ele realmente controlou, ele dominou. Então, nunca esteve tão latente esse assunto quanto hoje. E por que isso está assim? Isso não era sempre assim na igreja. Essa questão da igreja estar dissociada da sociedade, isso é uma coisa muito recente, uma coisa de menos de 200 anos que isso está acontecendo. Na verdade, os evangélicos, eles tinham um nome. Lá no início, como é que eles eram chamados? Os protestantes. Porque eles protestavam. Mas hoje, muita gente na igreja diz que, e pensa, que protestar não é uma coisa de Deus. Mas graças aos protestantes que tu está aqui. Porque eles protestaram contra aquilo que estava acontecendo. Eles protestaram contra as monarquias. Eles protestaram contra
o ditatorialismo que tinha dos reis. Eles protestavam contra aquilo que os reis definiam e determinavam, e ninguém podia fazer diferente. Não só os reis, como o Papa também, que tinha poder concentrado nele. Então eles protestaram, e por isso que o mundo mudou. O mundo mudou por causa dos protestantes, dos evangélicos. Porque eles disseram: nós não queremos isso que vocês estão propondo aqui para o mundo, nós queremos uma coisa diferente. A tal ponto que Calvino, que foi um dos principais precursores da reforma, ele teve que fugir e acabou indo para Genebra, e hoje Genebra é vamos dizer assim, talvez é o lugar mais iconoclasta, um ícone mais importante da reforma hoje. Por quê? Porque Calvino foi para Genebra, e lá em Genebra ele fez uma escola, não para treinar pastores, também pastores eram treinados. Vinha gente de todo mundo para Genebra, e ele dizia o seguinte: eu vou treinar governantes para o mundo inteiro com a mentalidade bíblica. E eu vou fazer de Genebra um modelo de governo para a terra. Para você ter uma ideia, qual era a mentalidade dos reformistas? Eles tinham uma mentalidade de influenciar toda a sociedade. Depois, se der tempo, eu vou contar algumas histórias para vocês, porque tem tantas histórias tão lindas, tão bonitas, de chorar, de derramar lágrimas do que eles fizeram no passado, para que hoje tu pudesse estar aqui, para que um mês atrás tu pudesse ter colocado teu voto na urna, decidido quem seriam os teus governantes. Isso não foi de graça. Isso teve gente que pagou um preço muito alto. Mas vamos lá. Então, agora, antes de colocar o exemplo da Nigéria, eu quero falar quando foi que mudou isso na igreja. Isso mudou porque há cerca de 200 anos atrás, o pastor Vanderlei pode explicar melhor ainda isso, o que aconteceu, que o conceito escatológico da igreja mudou. Por quê? Até 200 anos atrás, o conceito escatológico da igreja era esse aqui. A igreja começou e vai crescendo, cada dia ficando melhor, cada dia desenvolvendo mais e tomando e trazendo a configuração de Deus para a sociedade. Essa era, historicamente, Martin Luther pensava assim, Calvino pensava assim, John Wesley pensava assim, os pais da igreja pensavam assim, Charles Spurgeon pensava assim. Ou seja, até 1800 e tanto, esse era o pensamento. Ou seja, a igreja está tomando e desenhando e crescendo, o propósito de Deus está invadindo a terra, está estabelecendo um modelo de Deus. E é isso que aconteceu mesmo. Eu quero que vocês entendam que isso foi que aconteceu. Por quê? Porque até 1700 praticamente, para vocês terem uma ideia, não havia liberdade nas nações. O rei, o monarca, ele dominava e controlava tudo. Para vocês terem uma ideia, não havia constituição nas nações. Nós estamos falando de 300 anos atrás. O que significa isso? Que aquilo que o rei achava melhor, ele fazia. Vocês estão entendendo? Ele é que definia. Uma nação vivia de acordo com a cabeça de uma pessoa. Se ele decidia matar, ele matava. Foi o que Mao Tse-tung fez. Foi o que tantos que estão aí hoje, a revolução comunista na Rússia, mataram milhões de pessoas. Por quê? Essas pessoas não podiam pensar diferente. Entendam?
Hoje nós escrevemos o que nós queremos na internet e ficamos bravos quando o Facebook tira uma mensagem que ele acha que não deveria editar. Mas mesmo assim nós podemos continuar, podemos pegar um alto-falante, podemos ir para a rádio, podemos pegar no YouTube e falar. Temos liberdade. Até 200, 300 anos atrás, se alguém fazia e se mobilizava contra o que o rei pensava, morria. Vocês estão entendendo? Não havia liberdade, nem de pensamento, de expressão não tinha liberdade. As liberdades não existiam. Eu estou olhando um seriado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o seriado da libertação dos países aqui da América Latina, a série chamada Bolívar. Nós estamos falando 1800, início dos anos 1800. Ninguém podia falar uma palavra contra a coroa espanhola. Se alguém falava uma palavra contra a coroa espanhola, botava no paredão e matava. Nós estamos falando de 200 anos atrás. Alguém falava alguma coisa contra os governantes, iam para o paredão e morria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que nós nascemos no mundo livre e nós não temos essa consciência do que foi que aconteceu aqui no passado. Mas quem mudou tudo isso? Quem mudou isso? Na verdade, quem mudou toda essa história foram os cristãos. A primeira Constituição, e é bonita essa história, vou ter que contar, nem que pegar uns minutos de vocês a mais aqui. A primeira Constituição, a história da primeira Constituição é uma coisa tão linda, tão fantástica. E vocês vão ver que Deus vai construindo a história. Lembra da história de José? Parece que estava dando tudo errado. E o tudo errado deu certo lá no final. Assim Deus providencia, fazendo que todas as coisas que pareçam que estão dando erradas, de fato, no final da história, é que cumprem com o propósito de Deus. Eu sempre ouvia falar, não sei se tu conheceu, o Hughes, era um pastor luterano, ele dizia assim: nós vemos o plano e as coisas de Deus como um bordado, só que do lado avesso, onde tem os nós, onde tem os fios sobrando, onde tem as coisas, parece que não faz sentido nenhum, mas depois quando a gente vira, aquele desenho perfeito, tudo tão lindo. Só que nós vemos do outro lado. Quando nós vimos o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, nunca contaram isso na escola para vocês. Mas Cristóvão Colombo veio para a América porque Deus falou com ele quando ele lia a Bíblia. Cristóvão Colombo era um homem comprometido com Deus e lia sua Bíblia praticamente todo dia. Foi lendo a Bíblia e ele escreveu isso. Existe um livro que ele escreveu, o Livro das Profecias de Cristóvão Colombo, que ele disse que ele decidiu vir para a América, vir para cá, terras além mar, quando ele estava lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falou para ele que ele devia de se levantar e fazer uma expedição para vir para a América. E ele escreveu um livro chamado Livro das Profecias de Cristóvão Colombo. Então ele veio, descobriu a América, pensou que tinha chegado na Índia, por isso que ele chama as pessoas que estavam aqui de índios, porque ele pensou que tinha chegado na Índia. Eles estavam tentando encontrar um outro caminho para ir para as Índias e para ir para a China, porque tinha sido conquistado a cidade de Constantinopla e já não podiam mais passar pela rota da seda, ir até a China, fazer as compras lá. Então estavam procurando outro caminho. E ele, então, descobriu a América. Quando descobriu a América, descobriram que havia muito ouro e muita prata, especialmente aqui na América do Sul. E todos nós sabemos que fomos saqueados pelos espanhóis e pelos portugueses, mas especialmente pelos espanhóis, que levaram muito ouro e muita prata para a Europa. E diz assim: puxa, fomos saqueados, foi tirado o nosso ouro. Aonde está esse ouro hoje? Na verdade, esse ouro foi
Olha como Deus faz as coisas. Fez com que Cristóvão Colombo viesse até aqui, descobrisse a América, aonde tinha ONU, que financiou a Espanha a construir navios e até um grande exército para bloquear o crescimento e o avanço dos muçulmanos sobre a Europa. Se não fosse o ouro e a prata aqui da América, a Europa toda seria muçulmana e nós seríamos muçulmanos hoje aqui. Foi o ouro e a prata que Deus fez com que através de Cristóvão Colombo fosse descoberto aqui, que impediu, só que isso não falaram nada para vocês na escola, né? Deus vai escrevendo as coisas, está do outro lado, a gente vê tudo errado, mas eu estou mostrando um pedacinho do bordado para vocês. Na América do Norte, não havia ouro e prata, não tinham encontrado ouro e prata lá. Então, os ingleses, os espanhóis, naquela época, os espanhóis eram um império, foi um dos maiores impérios da humanidade, foram os espanhóis. Foi um império muito grande, muito poderoso. O rei da Inglaterra, que tinha o controle da América do Norte, era casado com a filha do rei da Espanha. E a filha do rei da Espanha não deu um filho para o rei da Inglaterra. E agora estava no meio da reforma. E o rei disse, eu quero ter filhos. Ele queria se divorciar da princesa e casar com outra esposa para que ele tivesse filho. Então, ele estava havendo a reforma no mundo, ele disse, eu vou fazer uma igreja aqui separada da igreja católica também, que vai ser a igreja da Inglaterra. E ali surgiu a igreja anglicana. E a igreja anglicana, ele já disse, vai ser possível fazer divórcio na igreja anglicana. Então ele teria o direito de se divorciar. E foi, ele se divorciou e casou mais 6 vezes, coitado. Matou 4 das esposas dele. Agora tinha uma igreja chamada Igreja Anglicana. Até 3 anos antes que surgiu a Igreja Anglicana, escute, olha que história. Havia um cara que tinha traduzido a Bíblia para o inglês. O nome dele chamava Tyndale. E ele foi tão pressionado que ele foi queimado vivo porque traduziu a Bíblia para o inglês. Tyndale foi queimado vivo. Bem, 3 anos depois, o imperador, o grande rei, fez uma igreja chamada Igreja Anglicana. Os ajudantes dele disseram o seguinte, o Papa tem uma Bíblia em latim, lá em Roma. Nós temos que ter uma Bíblia aqui em inglês. E qual era a Bíblia em inglês? Do Tyndale, que ele tinha queimado há 3 anos antes. Então pegou a Bíblia do Tyndale, que tinha traduzido. Olha que loucura. E agora eles tinham uma igreja com uma Bíblia. A igreja anglicana era muito parecida com a igreja católica. E agora o imperador mandou botar, o rei mandou botar Bíblia em todas as igrejas, todas as cidades, para que as pessoas pudessem ler. E quando as pessoas começaram a ler a Bíblia, eles disseram, mas tem muita coisa errada aqui dentro. E daí surgiu um movimento na Inglaterra que chamou o movimento dos puritanos. Qual era a ideia do movimento dos puritanos? Purificar a igreja anglicana. Por isso chamaram puritanos, para purificar a igreja anglicana. E houve alguns que disseram, não, isso não vai acontecer nunca. Eles queriam purificar, só que eles entenderam que nunca ia melhorar a igreja anglicana. Então houve um movimento separatista. Esse movimento separatista foi perseguido, foram para a Holanda, foram perseguidos na Holanda também. E daí disseram, não dá mais aqui, porque nós somos muito perseguidos, tem que ser que nem o rei manda, nós não podemos ter a nossa ideia, a nossa religião, como nós queremos. Descobriram a América, vamos lá para a América. Chegaram na América, eles tinham um objetivo para chegar, e quando chegaram aqui,
deu um vento muito forte e jogou eles lá para cima, lá para perto de Boston, lá para Massachusetts. E jogou para lá e disseram, agora vocês vão ter que ficar aqui, porque não tem mais outro jeito. E fizeram o primeiro povoado com uma mentalidade bíblica. Depois dali, 120 pessoas, eles foram chamados de peregrinos. Existem histórias tremendas. Foi eles que fizeram o dia de ações de graça. A história deles é linda. Mas preste atenção. Daí vieram os puritanos junto. Agora, chegaram naquele lugar puritanos também, aqueles que queriam. E agora, os puritanos eram quase 80% daquele lugar. E os puritanos disseram, agora todo mundo aqui vai ter que ser puritano. E aqueles caras que eram separatistas, que foram chamados de peregrinos, eles disseram, não, vocês estão fazendo a mesma coisa que estão fazendo na Inglaterra. Então, estão obrigando as pessoas a fazer o que elas querem. Nós vamos sair. E eles saíram com um pastor, sempre eram pastores que estavam na frente. E o pastor Thomas Hook, era o nome dele, saiu e formou uma nova comunidade, chamada Connecticut. E essa nova comunidade, o pastor foi lá, quando chegaram lá, fez a pregação de como é que, biblicamente, essa comunidade seria gerida. E essa pregação do pastor se tornou a primeira constituição do mundo moderno. A primeira constituição do mundo moderno foi a pregação de um pastor. Por 200 anos, a pregação dele foi a constituição do estado de Connecticut. Daquela constituição, saiu a Constituição Americana. Da Constituição Americana, saíram as constituições do resto do mundo todo. A primeira constituição que faz com que os governantes de uma nação estão também debaixo da lei, precisam obedecer à lei, como nunca era, porque os reis não obedeciam nada a ninguém. Foi um evangélico, um pastor, numa pregação que fez. Assim, os caras foram expulsos da Inglaterra, expulsos da Holanda, foram lá, queriam para um lugar, o vento jogou eles para outro lugar. Mas Deus tinha um projeto em tudo isso. Vocês estão entendendo que Deus está levando um mundo, às vezes a gente vê tudo atrapalhado, o lado negativo do bordado, e a gente não entende, mas vocês precisam entender que Deus está fazendo, com que o mundo esteja conforme o modelo dele. Quando nós interferimos, quando nós nos posicionamos e vamos para a sociedade estabelecer um modelo que Deus estabeleceu, escute o que eu vou falar. Deus vai nos usar, Deus vai te usar. Como quando, eu me lembro, nunca me esqueço, quando fui aqui para Santa Cruz, e vocês são fruto disso. A primeira célula em Santa Cruz, na casa do seu Emílio, nós estávamos numa célula, uma pequena célula, que eu vinha toda semana para cá, Vande ajudar no treinamento deles. E eu me lembro na célula que eu pedi, num quebra-gelo, qual é a coisa mais difícil que vocês acham que tem para fazer? O Sandro estava, pastor de Santa Cruz, e a sua esposa estavam lá, e eles disseram assim, os dois disseram a mesma coisa. Para mim, a coisa mais difícil é levar uma pessoa para Jesus. Eu não consigo me imaginar, tanto ele como a esposa. Hoje, dirige várias igrejas. Coisas que a gente acha impossível. Talvez tu pensava, será que eu vou conseguir dirigir uma célula? Será que eu vou ganhar alguém? Será que vou conseguir discipular alguém? Talvez tu já pensou isso. E quando tu viu, Deus te usou, curou os enfermos, levou a pessoa para Jesus, formou líder, multiplicou a tua célula. Sabe por quê? Porque quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus começa a usar a gente. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu fui orar impondo as mãos sobre alguém. Chegou uma moça para mim
eu estava lendo, eu disse, eu preciso orar pelas pessoas, isso nós não tínhamos aprendido, eu não tinha aprendido, para as pessoas serem curadas. Daí ela disse, eu queria que o senhor orasse para mim, estou doente. E então eu disse, tá bom. Ela ficou na minha frente, eu disse, agora eu vou. Pus as mãos, mas eu não encostei nela, porque na época tinha a ideia de que encostar ou não encostar bem. Daí eu, como não sabia direito, eu botei a mão assim em cima dela, assim, não encostei nela. E fechei os olhos, comecei a orar. Daí orei bastante. Quando eu abro os olhos, não tinha mais ninguém ali. Eu olho no chão, ela está estendida no chão. Eu olho minha mão, disse, uau! Não tem nada a ver com a minha mão. Tem a ver com Deus. Vocês estão entendendo? Quando a gente se dispõe a fazer as coisas para Deus, Ele vai te usar. Ele nos usa. O problema é que nós não nos dispomos a fazer as coisas para Ele. E daí, o que acontece é que essa escatologia aqui, é a escatologia de que agora nós pensamos exatamente, entendemos como é que funciona, que nós precisamos ver que Deus está avançando com o projeto dele. Vocês estão me entendendo? Ou seja, todo o mercado que nós estamos aprendendo, como Deus pensa o mercado, como Deus pensa as coisas, como Deus multiplica as riquezas, como Deus abençoa as pessoas, como Deus quer fazer as coisas todas. Agora, eu vou contar aqui uma história lamentável que aconteceu na história, para vocês entenderem como quando a igreja é cabeça fechada, pensa só no umbigo dela, o que acontece. Eu vou contar para vocês a história da Nigéria. E é um exemplo muito triste. A população da Nigéria é 206 milhões de pessoas. 90 milhões são cristãos. E 90 milhões são muçulmanos. Então, daí sobra outras religiões que eles têm lá. Mas os muçulmanos e os cristãos são meio a meio. Metade da população é cristã, metade da população é muçulmana. Em 1976, o governo chamou as igrejas e disse, nós queremos que vocês tenham um grupo de representação dentro do governo que a gente pode dialogar com os cristãos. Ou seja, que o governo possa dialogar com os cristãos. Quais são os objetivos de vocês, o que vocês querem. Ou seja, nós queremos que vocês tenham dentro das igrejas uma representatividade. Então, eles formaram um grupo chamado CAN. Isso aqui, esse é o nome. E eles disseram o seguinte, o que nós queremos? Nada deve perturbar a paz das comunidades cristãs. Porque eles tinham cidades, vilas, que eram cristãs. E eles disseram, nós não queremos que perturbem, deixa nós viver em paz aqui. Segunda coisa, a igreja vai orar regularmente pelas autoridades. Nós nos comprometemos com isso. Terceira coisa, nós queremos que a igreja seja protegida, esteja vivendo bem. E quarta, nós vamos e queremos ter unidade da igreja, das denominações principais. Essa foi o que eles apresentaram para o governo, o que eles estavam dispostos a fazer. Ok? Agora, o que aconteceu? Aconteceu que eles foram também para os muçulmanos. E os muçulmanos também formaram um grupo. E pediram o que os muçulmanos queriam. E agora olhem o que os muçulmanos colocaram nos projetos deles. Nós queremos ganhar o continente africano para o Islã. Os cristãos queriam paz na comunidade deles. Os islamitas querem ganhar o continente africano para o Islã. Nós queremos incutir os ideais muçulmanos por meio do sistema educacional.
O sistema educacional vai ser moldado dentro dos princípios muçulmanos. É isso que nós queremos. Nós queremos estabelecer alianças econômicas com outros estados, outros países islâmicos em redor do mundo. Nós queremos que seja isso. Nós queremos garantir que apenas muçulmanos sejam eleitos em todos os cargos políticos. Nós queremos erradicar todas as outras formas e ramificações de outras religiões que não sejam muçulmanas. Nós queremos substituir todas as formas ocidentais do sistema judiciário pela Sharia. Ou seja, agora todo outro sistema judiciário seria substituído pela Sharia. Nós queremos garantir que apenas muçulmanos sejam nomeados para funções estratégicas e internacionais. Agora, vocês podem ver o diferencial de propostas e de projetos entre a igreja, que era metade da população, e os muçulmanos. Qual vocês acham que foi a consequência disso aí? Eu vou mostrar para vocês qual foi a consequência hoje. Isso aqui é fato, isso aconteceu, é realidade. Em 1999, a Constituição da Nigéria tornou-se compatível com a Sharia. A Sharia é a lei muçulmana. Em 1999, muitos estados do norte da Nigéria declararam a Sharia como seu sistema judiciário. Enquanto isso, a Associação Cristã orou e protestou contra tais instituições. Oh, não pode. Vamos orar para mudar. Em 2014, os políticos formaram os partidos políticos, os políticos formaram um partido com maioria muçulmana que venceu as eleições gerais em 2015. Em 2016, todos os principais cargos militares e de segurança foram ocupados por muçulmanos, enquanto que a Associação das Igrejas Evangélicas levantou a voz contra e disse: não pode ser assim. Em 2019, presidente, chefe do Legislativo, chefe da Justiça, Tribunal de Apelação, Supremo Tribunal Federal, posições militares de governo, ou seja, todos os locais significativos de autoridade e influência foram garantidos para muçulmanos. E hoje, os cristãos são tremendamente perseguidos. Na Nigéria, as igrejas são colocadas fogos e muitos cristãos nós ouvimos diariamente sendo mortos por muçulmanos lá. Sabe por quê? Porque a igreja queria ficar em paz, orando nas suas comunidades e não queria influenciá-la na sociedade. Não queria mudar a sociedade. Não se propôs a levar os preceitos cristãos para a sociedade. Nós temos o que de melhor existe para esse mundo. O que vai acontecer com essa terra, ela vai cada dia mais, é o destino. O nosso destino, teu destino, o final da história, é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Esse é o fim da história. O fim da história, eu vou contar para vocês, é que todas as nações se dobrarão e serão entregues a Jesus como Rei e Senhor. Esse é o final da história. Todas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que o final da história vai ser esse. Os ventos sopram para esse lado. Agora, o que mais o inimigo quer é que nós dissemos que o nosso negócio é ficar aqui dentro das quatro paredes, vamos orar, vamos ficar aqui. Se alguém vai mudar, se alguém tem alguma coisa para trazer e para fazer para este mundo, somos nós que estamos aqui dentro. Se alguém pode fazer, ou quem vocês acham que vão botar os princípios cristãos na sociedade? Ou quem vocês creem que vai julgar de forma
justa, com justiça? Ou vai dirigir uma nação de forma justa? Ou vai legislar, fazer leis de forma correta? Não comprado por um grupo ou por outro, não com interesses pessoais. Às vezes acha que vai ser o cara que está aqui no mundo que vai fazer isso. Vai sair daqui de dentro. Amém? Estão entendendo? Não tem outro lugar. Não tem outro lugar que ensina as pessoas a serem, a viverem e a seguirem algo que é maior do que elas. Então, quando nós estamos aqui dentro e só preocupados com as coisas aqui dentro, o que vai acontecer? O mundo realmente vai de mal a pior. Mas o que Deus está nos chamando hoje, como eu falei para vocês, hoje me ligou um cara da Associação de Juristas Cristãos do Brasil. E ele diz: Ricardo, vou te incluir aqui no grupo. Ele é um grande jurista lá, é amigo meu, um Ribeiro se chama ele. E ele diz: vou te incluir, Ricardo, porque a tua cabeça é diferente de todo mundo. Tu está aberto, vendo o que Deus está fazendo nessa sociedade. Então tu precisa estar junto conosco, nos ajudando a orientar, nos ajudando a dizer. Mas isso é uma coisa. Falei com o Cote essa semana, ele disse: Ricardo, vamos trabalhar junto nisso. Fiquei quase 1 hora falando com ele sobre esse assunto essa semana. Por quê? Porque nós fizemos uma cartilha. Eu estou coordenando um grupo em toda a América Latina de pastores e líderes. Fizemos uma cartilha, e nessa cartilha mostrando coisas como isso, de que a igreja é responsável para trazer e mudar a história. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje aqui é um desafiadora. Mas lembra a primeira vez que eu orei por aquela moça? Eu não sabia que ia acontecer. Mas Deus disse que eu tinha que orar pelos enfermos, então eu vou orar. Eu me lembro que era na sala de uma casa onde nós fazíamos culto, lá na sala da casa da Hilda. Quem se dispor, Deus vai te usar. E tu vai escrever história. Nós temos liberdade, somos uma república hoje, somos uma nação livre. É por causa de evangélicos, de homens de Deus. George Washington que lutou pela independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, e criou a primeira república, que foi os Estados Unidos aqui. Ele foi tão valente, era um homem de Deus, tão homem de Deus. Ele não saía de casa sem ler a Bíblia. Os índios americanos achavam que ele era um Deus, porque ele lutava nas guerras e não morria. Um dia foram olhar na capa dele, na roupa dele, estava tudo cheio de furo de bala. E ele não tinha sido atingido. Um dia mandaram uma carta para ele, quando ele tinha vencido. Ele diz: nós queremos te fazer rei aqui dos Estados Unidos. Seja o nosso rei. Ele disse: de jeito nenhum. Milhares de pessoas morreram para nós sair da tirania de um rei, para nós ter liberdade. É a maior tristeza que vocês me dão, querendo que eu seja um rei. Sabe por quê? Porque ele era cristão. Porque ele sabia os princípios, mas se não fosse, Estados Unidos tinha se tornado uma monarquia também. Estão me entendendo o que eu estou falando? Quem vai mudar a história são homens e mulheres de Deus. Nós é que vamos mudar a história. Realmente Deus venha a mobilizar teu coração para entender que nós somos responsáveis para construir uma história. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas nós fomos chamados para construir uma história, para mudar a história aonde nós estamos, da nossa nação, das nossas escolas.
E lembram, tudo começa na escola. Uma transformação precisa passar pela escola. A escola precisa mudar os conceitos dela. Em vez de ensinar com a perspectiva humanista, precisa ensinar com a perspectiva de Deus. Nós precisamos tomar as posições de governo na nossa sociedade. Precisamos tomar as posições das artes de todos os lugares. Nos negócios, precisamos mostrar o pensamento de Deus. Nós precisamos moldar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Mark Belay diz o seguinte: ele estudou, ele fez um doutorado estudando aonde aconteceu um verdadeiro avivamento que perdurou na sociedade, na história da humanidade. Sabe qual foi a conclusão dele? Únicos lugares que os avivamentos perduraram e geraram mudança na sociedade foi onde a igreja foi treinada, preparada para sair para fora e estabelecer o reino de Deus lá fora. Esses foram os verdadeiros avivamentos e que mudaram a história da humanidade. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos nesse limiar, entendendo uma nova escatologia, entendendo que fomos chamados porque a coisa vai melhorar, não piorar. E nós estamos aqui para trazer a glória de Deus para essa terra aí, discipular as nações. Amém?